Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã, desse dia, começando esse dia em que nós somos convidados mais uma vez a refletirmos o Evangelho, a Palavra de Deus, e nos deixando assim ser ensinados, orientados, formados por esta palavra, para que possamos assim tirar um ensinamento, um aprendizado para nosso dia que nós vamos iniciar hoje e podendo assim vivermos isso também na nossa vida, fazer o nosso momento de oração e pedirmos a bênção de Deus. Hoje o Evangelho de João 6, 30 a 35. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão, que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, aqui o Evangelho de hoje continua insistindo conosco, esse longo capítulo 6 do Evangelho de São João. Todo ele vai estar trabalhando essa dimensão do alimento, do pão. E como ainda as pessoas aqui no Evangelho, mesmo nós temos ouvido ontem Jesus insistido, que ele não veio para sustentar apenas, ou dar apenas o alimento material para as pessoas, mas ele veio para ser esse alimento espiritual. Ainda as pessoas continuam apegadas a essa dimensão material, do alimento material. E aqui nós vemos que, mais uma vez, aparece claro essa questão, essa dificuldade das pessoas, Eu sempre gosto de lembrar, se a gente buscasse o alimento espiritual, as coisas espirituais, como a gente busca as coisas materiais, como a nossa vida seria diferente, Como nós seríamos pessoas diferentes. Se a gente se esforçasse, não digo nem igual, mas a metade do que nós nos esforçamos para buscar as coisas materiais, o tempo que nós dedicamos da nossa vida para as coisas materiais, o esforço, o empenho que nós empenhamos nas coisas materiais, com certeza nós seríamos santos, todos seríamos santos, se a gente fizesse isso. Mas o grande problema é que a gente, tem dificuldade, porque nossa vida toda, se a gente for ver, mais de 90% do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho, está em vista do quê? Das coisas materiais. Buscar as coisas materiais. E aqui Jesus insiste que é preciso nós também nos abrirmos para a dimensão espiritual na nossa vida. Nós temos duas dimensões na nossa vida. A dimensão material, claro que nós precisamos do alimento, das coisas materiais para, precisamos de uma casa, precisamos de uma cama, precisamos de muitas coisas materiais para termos uma vida digna. Precisamos do alimento material todos os dias para nós nos alimentar, para nós termos saúde fisicamente, termos... Tudo isso é importante. Mas pena que nós não damos importância, o quanto damos importância para as coisas espirituais, para as materiais, para as coisas espirituais. E é isso que Jesus hoje ele vem chamar a atenção. Então, se nós hoje também nos voltássemos e nos empenhássemos verdadeiramente para as coisas materiais, com certeza, espirituais, como nós nos empenhamos para as coisas materiais, com certeza a nossa vida seria bem diferente. E Jesus vai dizer que é preciso nós nos abrirmos para essa dimensão espiritual da nossa vida. Ou nós nos abrimos para a dimensão espiritual da nossa vida, ou nós vamos viver sempre nessa loucura, nessa frenesia de buscar as coisas materiais e de viver
uma vida material. E não nos esqueçamos, porque a nossa vida material aqui são apenas alguns anos. Por mais que possamos viver é 100 e poucos anos. Mais do que isso, dificilmente. Né? Então, não tem como. Então, não tem como a gente... Agora, a eternidade, o que é os anos que nós podemos viver aqui? 100 anos, ou 100 e poucos anos, comparado com a eternidade. E aí nós, em vista desses poucos anos que nós vivemos aqui, nós vivemos em vista disso, buscando as coisas materiais e acumulando e sofrendo por isso e sofrendo por aquilo, e esquecemos de nos preparar para a nossa dimensão espiritual da nossa vida. E qual é o tempo maior que nós vamos ter? É da vida material ou da vida espiritual? Então, por isso o Senhor Jesus, Ele veio com essa missão específica de nos despertar, fazer nós tomar consciência de quão importante é nós trabalharmos a nossa dimensão espiritual. Porque assim como a nossa dimensão material precisa ser alimentada, sustentada, a nossa dimensão espiritual também. E como que nós vamos alimentar a nossa dimensão espiritual? Pela palavra de Deus, na escuta, na vivência, na meditação da palavra, mas também na busca também desse alimento que é Jesus, que é a Eucaristia. Ali também nós vamos nos alimentar, nos sustentar para a nossa missão. Por isso nós precisamos também procurar estar abertos para acolher esse alimento espiritual, que é a palavra e que é a Eucaristia, que é o próprio Jesus que vem para nos alimentar, nos sustentar a nossa dimensão espiritual. Por isso ele diz, que todos os que acolhê-lo como pão vivo descido do céu, ele os ressuscitará, concederá graça. Então é preciso que nós acolhamos Jesus como essa palavra que Deus nos deu, nos transmitiu, que é o próprio Filho Jesus, que é a palavra eterna de Deus, mas também acolhamos Jesus como esse alimento que Deus nos deu também através dele, através do seu corpo, do seu sangue, oferecidos no sacrifício da cruz para a nossa salvação. Então que nós tomemos consciência disso na nossa vida e procuremos estar abertos para que Ele possa nos alimentar espiritualmente enquanto caminhamos aqui, nos preparando em vista da nossa vida espiritual na glória da ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.